E aí, pessoal, tudo certo? Agora que a adrenalina baixou para falar do Internacional. Eu estive presente no Beira-Rio para fazer Internacional e Nacional do Uruguai, mas em meio a 37 mil pessoas que estavam presentes no Beira-Rio, o Internacional deu um apagão de 10 minutos. Incrível isso. Eu, francamente, fazia muito tempo que não via um time fora de foco, desligado, apagado, como vocês queiram adjetivar o que aconteceu com o Inter exatamente em 10 minutos, onde o Nacional do Uruguai já estava fazendo 2-0 em pleno estádio Beira-Rio, colocando um balde de água fria em todo o planejamento do Roger para este jogo. Pessoal, o Inter cometeu. O Inter não, melhor, o Roger Machado, ao meu entendimento, como repórter e comentarista. O Roger Machado cometeu erros na escalação. Primeiro, eu não gostei da escalação do Gabriel Carvalho, saindo para um jogo de uma grande envergadura como é Nacional do Uruguai e Inter, sendo que os dois times já foram finalistas de competições. Em 2006, quando o Inter foi campeão da competição, da Libertadores, o Inter enfrentou o próprio Nacional em duas ocasiões, na fase de grupos e nas oitavas de final, que o Inter teve êxito. Acabou vencendo no Beira-Rio, acabou vencendo lá no Uruguai com o gol antológico do Renteria, um gol de chapéu e depois dança do Hulk Hack, aquela coisa toda. E no jogo do Beira-Rio, um polêmico 0-0 naquela ocasião. O jovem Gabriel Carvalho sentiu muito o jogo. Foi bem no Grenal, mas ele sentiu muito essa responsabilidade, um jogo de extrema envergadura. Outro que eu também não gostei da atuação, Victor Gabriel, vindo de lesão. Eu não escalaria o Victor Gabriel, eu escalaria um jogador mais experiente, mais cascudo. Eu colocaria o Juninho, que estava à disposição do técnico, pois estava voltando de lesão. Põe o cara para jogar. Poderia ter colocado o Juninho, mas o Roger não foi legal na escalação. Eu não começaria com esse time. Mas enfim, foi o time que ele começou. Valência para variar. Começou a errar um gol já de cara no início do jogo, 2 minutinhos de jogo, deu uma bangornada para fora. Poderia ter uma sorte melhor, ter arriscado um chute um pouco melhor, mirado o gol e tudo mais. Poderia ter colocado mais perigo ao goleiro Meira, o bom goleiro do Nacional do Uruguai. Assim, o Nacional do Uruguai aplicou 3-1 ao natural no primeiro tempo. Anthony também foi outro que foi péssimo no jogo. Não gostei da atuação do Anthony, sendo que ele vinha bem nos jogos, mostrando segurança e tudo mais, mas no jogo estava muito inseguro. No primeiro gol do Nacional, eu achei falha dele. Não pode titubear o goleiro, tem que sair, tem a vantagem de usar as mãos para sair e tudo mais. Poderia ter abafado o lance, ele ficou parado, deixou o jogador do Nacional meio que girar o corpo, meter o pé, a bola passou por cima dele. E no terceiro gol nem se fala, né? Na cobrança do Nico Lopes, dentro da pequena área de escanteio, todo mundo ficou parado. Ele abafou a bola e o Coates só teve o trabalho de empurrar para as redes. Assim, o Inter teve todo o prejuízo de descontar no primeiro tempo o pênalti, sem contar a arbitragem. Arbitragem, de novo, péssima arbitragem daquele Alex Ferreira da Venezuela. Um país que não tem nenhuma tradição no futebol e coloca um treinador mequetrefe para apitar um jogo de extrema envergadura como é Nacional e Inter. Até comentei na rádio Estação Web, que poderia ter a Comebol poderia ter trazido um jogador, um árbitro maior, com mais experiência, tipo o Vilmar Roldan, podia apitar esse jogo colombiano, todo mundo respeita, mas colocou um juiz que só trancou o jogo o tempo todo. O jogo foi todo picotado em várias partes do jogo. Jogo truculento, muito paralisado. Tanto que no primeiro tempo deu 9 minutos de desconto e no segundo tempo deu apenas 6 minutos, prejudicando em mais o Internacional. Bom, e o Inter chegou ao empate, recuperando-se do prejuízo, entre aspas, né?
que no qual o Nacional ficou com 1 ponto na tabela, o Inter ficou na liderança com 5 pontos, o Inter poderia ter vencido o Nacional, porque acredito que foi um erro de percurso, porque uma coisa é você jogar da maneira que jogou, tomar 2 gols por falha individual, que foi que de fato aconteceu. Agora, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, enfrenta no Beira-Rio o Juventude, que veio de um empate contra o Mirassol, o time interior de São Paulo, precisa vencer. Né? Faz 3 ou 4 jogos que o Inter não vence no Beira-Rio, né? Não vence. Tinha perdido para o Palmeiras, empatou o Clássico Grenal, e tinha empatado também o outro jogo contra o Fortaleza, é verdade, Fortaleza, né, lá no Castelão. Então o Inter precisa vencer, precisa responder no Campeonato Brasileiro, tá com poucos pontos e precisa urgente dessa vitória. O técnico Roger Machado precisa mexer e muito nesse Inter. Botar o Inter que jogou o Grenal. Não mexe no time que jogou o Grenal. O Grenal que o Inter não foi tão bem, o Grêmio foi melhor no Grenal, falei isso no vídeo anterior, falando de Grêmio, que o Grêmio foi melhor, mas o Inter com o que tinha era o time a ser escalado. Outro que também foi muito mal, o Bruno Henrique. O que está acontecendo com esse jogador, Bruno Henrique? Pra que tá lá o Thiago Maia? Tá pra quê lá? Pra bonito? Pra enfeite? Põe o Thiago Maia pra jogar então, se o Bruno Henrique não tá servindo. Né? O Bruno Henrique não tá conseguindo acertar um passe. Um cara que tá pedindo passagem, o Oscar Romero. O Oscar Romero foi o meu craque da partida contra o Nacional do Uruguai. Meteu a bola no Bernabéu de GPS, aquela bola, um merengue que ele deu nos pés do lateral do Inter. Só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede. Foi muito bem nesse jogo da Libertadores. Põe o cara para jogar. Deixa o Bruno Henrique no banco agora. O Bruno Henrique merece banco, não merece mais a titularidade. E tem mais o Thiago Maia no banco. Deixa o Oscar Romero. Esperamos que o Roger atenda essa solicitação que a torcida e muita gente está pedindo nas redes sociais. Coloca o Romero para jogar no lugar do Bruno Henrique, assim o Inter melhora e muito. Certo, pessoal? Essas foram as notícias do Inter. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, tá? Dê seu like, dê seu joinha, ajuda o canal, é de graça, não paga nada, tem conteúdos quase diariamente. Às vezes eu posso fazer conteúdos, às vezes me dificulta para fazer por causa do meu trabalho paralelo, mas sempre tem vídeos para vocês falando de Inter ou de Grêmio. Certo, pessoal? Um forte abraço, até a próxima!